Olá a todos, nós hoje trouxemos do livro Boa Nova, que é um livro aqui da psicografia do Chico Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos, que fala sobre a fidelidade a Deus. Ele nos diz que depois das primeiras prédicas, as primeiras preleções, as primeiras palestras ali de Jesus, com relação à edificação do reino de Deus, os trabalhos, os discípulos começaram ali algumas perguntas, até uma certa incompreensão. Eles perguntavam se a Boa Nova reclamaria, se exigiria tamanhos sacrifícios. Então o Senhor, que sondava o íntimo de seus companheiros diletos, os reuniu numa noite, quando a turba os deixara a sós, e já algumas horas haviam passado sobre o pôr do sol. Interrogando-os vivamente, Jesus provocou a manifestação dos seus pensamentos e dúvidas mais íntimas. Após escutar-lhes as confidências simples e sinceras, o Mestre ponderou: na causa de Deus, a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes. Onde o filho e o pai que não desejam estabelecer como ideal de união a confiança integral e recíproca, nós não podemos duvidar da fidelidade do nosso Pai para conosco. Sua dedicação nos cerca os espíritos desde o primeiro dia. Ainda não conhecíamos e Ele já nos amava. Vejam que bonita e poética essa frase. Que Deus, nós ainda não conhecíamos e Ele já nos amava. A sua dedicação nos cerca os nossos espíritos desde o primeiro dia. Então aqui fala desse imenso amor, desse imenso carinho, desse cuidado que Deus tem por cada um de nós. E que a fidelidade a Deus deve se traduzir nisso, nessa comunhão, nessa sintonia com esse Pai de amor, que é justiça, mas também é misericórdia, desse Pai ali de amor e de bondade. E Jesus continua dizendo: acaso poderíamos desdenhar a possibilidade da retribuição? Não seria repudiarmos o título de filhos amorosos o fato de nos deixarmos absorver no afastamento, favorecendo a negação? Ou seja, é uma reflexão para nos perguntarmos: nós dizemos que Deus é nosso Pai, mas nós nos sentimos que somos os seus filhos? Nós dizemos que acreditamos em Deus, que Ele é justiça, que Ele é bondade, mas nós sentimos Ele dentro de nós como um grande amigo, como um grande Pai de fato? Porque, como Ele diz, se não seríamos repudiarmos, seríamos abrirmos mão desse vínculo de filhos que somos. É uma reflexão bem interessante. Como eu tenho me sentido com Deus, de que maneira Ele está presente na minha vida, nos meus pensamentos, nas minhas tristezas, nas minhas alegrias, De que forma eu sinto de fato esse amor desse Pai amoroso que sempre quer o nosso bem, quer o nosso melhor. Como os discípulos o escutassem atentos, bebendo-lhe os ensinos, o Mestre acrescentou: tudo na vida tem o preço que se lhe corresponde. Se vacilais receosos ante as bênçãos do sacrifício, as alegrias do trabalho, meditai nos tributos que a fidelidade ao mundo exige. O prazer não costuma cobrar do homem um imposto alto e doloroso? Quanto pagarão em flagelações íntimas o vaidoso e o avarento? Qual é o preço que o mundo reclama ao gozador e ao mentiroso? Então, os discípulos perguntavam ao Mestre sobre as dificuldades de servir ali ao reino de Deus, ao bem, à luta pela justiça. E Jesus então pergunta para eles: mas será que os prazeres que buscamos no mundo também não exigem, não cobram imposto? Ele fala do vaidoso, do avarento, aquele extremamente apegado aqui aos bens materiais. Qual é o preço que o mundo cobra para que nos mantenhamos nessa condição? Qual é o sofrimento, qual a inquietação pelo medo de perder, pelo medo de sermos anônimos, de não termos sucesso na vida, de não termos uma projeção, e vamos esquecendo ali das coisas mais simples, mas daquelas coisas que também nos trazem mais serenidade, mais paz. Então, Jesus nos traz essa reflexão. Nós vamos resumindo, já que o texto é bastante longo,
pincelando aqui alguns pontos mais importantes. Jesus continua dizendo: não achais enorme o tributo que o mundo exige dos que se apegam aos seus gozos e riquezas? Se o mundo pede tanto, por que não poderia pedir-nos Deus a lealdade ao coração? Trabalhemos agora pela instituição divina do seu reino da terra. Mas desde quando o Pai está trabalhando por nós? Desde sempre. Desde sempre Deus ali tem nos ajudado, nem sempre trazendo tudo aquilo que nós gostaríamos, mas com certeza trazendo aquilo que precisamos, aquilo que é necessário ali para o nosso crescimento, para a nossa reflexão. E Tiago, um dos discípulos, se dirige a Jesus dizendo: Mestre, eu tenho um amigo de Corazim que vos ouviu a palavra santificante e desejava seguir-vos, porém asseverou-me que o reino pregado pela vossa bondade está cheio de numerosos obstáculos, acrescentando que Deus deve mostrar-nos a nós outros somente na vitória e na ventura, na vitória e na felicidade, na alegria. Devo confessar que hesitei diante das suas observações, mas agora, esclarecido pelos vossos ensinamentos, melhor vos compreendo, e afirmo-vos que nunca esquecerei minha fidelidade ao reino. A voz do apóstolo, na sua confissão espontânea, se revelava tocada de entusiasmo doce e amigo, e o Senhor, aproveitando a hora para a semeadura divina, exclamou bondoso: Tiago, nem todos podem compreender a verdade de uma só vez. Devemos considerar que o mundo está cheio de crentes que só entendem a proteção do céu nos dias de tranquilidade e triunfo. Olha que interessante, né? Quantas vezes nós só acreditamos em Deus, acreditamos na sua bondade nos dias de tranquilidade e triunfo, nos dias em que estamos bem, nos dias em que as coisas dão certo. Porque quando aparentemente elas não dão, nós perguntamos: onde está Deus? Onde está a sua justiça? Onde está a sua misericórdia? Então essa confiança, se confiamos que Deus é justo, é bondoso, Ele é perfeito, essa justiça se faz presente quando as coisas dão certo e quando as coisas não dão. É aquele exemplo de quando tem ali um terremoto em que nós percebemos que um bebê sobrevive nas condições mais adversas, surpreendendo ali aos bombeiros, aos médicos, e nós dizemos: poxa, a mão de Deus estava ali. Mas se esse mesmo bebê falecesse e desencarnasse, a mão de Deus também estaria ali. Ele não deixaria de ter ali o amparo necessário, mas o desencarne seria ali, faria parte da trajetória dele e dos familiares que ficariam. Então, do ponto de vista espiritual, Deus está sempre correto, Deus é sempre justo, e essa proteção ela está sempre nos dias alegres, como nos dias tristes, nos dias cinzentos, porque se os dias alegres nos estimulam, os dias cinzentos nos levam ali à reflexão e ao aprendizado também. Mas Deus sempre está em todos esses dias. Jesus continua dizendo: nós, porém, que conhecemos a verdade suprema, temos que lhe seguir o roteiro. Não devemos pensar num Deus que concede, mas num Pai que educa. Olha que rica essa passagem. Nós não devemos pensar num Deus que concede, que traz sempre aquilo que pedimos, que atende todos os nossos desejos, mas num Pai que educa. Assim como os pais aqui na Terra, eles não dão tudo que os filhos querem, e os filhos choram, esperneiam, se aborrecem, ficam ali revoltados até, mas esse pai, ele não é um pai que concede tudo, mas é um pai que educa, porque sabe que determinadas coisas que são negadas são ali aprendizados, até para a valorização desse filho, porque se esse filho tem tudo, ele não sabe ali lidar, ele não valoriza, ele faz mau uso. Então vejam que Jesus diz: não devemos pensar num Deus que concede, mas num Pai que educa. Não num Deus que recompensa, mas sim num Pai que aperfeiçoa. Vejam,
não num Deus que recompensa, mas um Pai que aperfeiçoa. Porque podemos fazer muitas coisas ao longo da vida buscando uma recompensa. Olha, eu fiz isso, Deus há de me recompensar. Eu fiz isso, Deus há de me pagar. Mas não é um Pai que recompensa, mas é aquele que aperfeiçoa, que faz com que sejamos ali espíritos melhores, pessoas melhores, né? Então, procuremos não estabelecer essa relação de troca, né, de escambo ali com Deus, né, propondo coisas, esperando uma resposta imediata. É aquilo que sempre temos aprendido. Nós devemos semear, nós devemos plantar, nós devemos regar, nós devemos cuidar dessa plantação. Mas a colheita, ela pertence ali a Deus, no seu devido tempo, nas suas devidas condições. Ele sabe exatamente o que cada um de nós, o que nós precisamos. Por isso é sempre importante não ficarmos comparando a nossa vida com o outro. Por que o outro tem isso? Por que o outro tem aquilo? Porque quando nós comparamos o tempo todo, nós não valorizamos aquilo que nós temos, desejosos de ter aquilo que o outro tem. E as nossas aparências enganam. Vemos o outro ali e pensamos como essa pessoa é feliz com aquilo que ela tem, com a família que ela tem, com o emprego que ela tem. Mas no fundo ninguém sabe o que se passa dentro de cada um. Às vezes olhamos para o outro desejando o que eles têm, e eles estão olhando para nós desejando aquilo que nós temos, a vida que nós temos. Porque cada um tem a sua história, cada um tem a sua trajetória, cada um tem um mapa aqui na Terra de aprendizados, e essas necessidades são muito peculiares, são muito particulares, são pessoais. Então, portanto, cuidado quando nós ficamos comparando ou desejando a vida do outro, porque mais uma vez reforçamos, nós não valorizamos aquilo que já temos, aquilo que já está ao nosso alcance, né? Fazendo o melhor com aquilo que está ali nas nossas mãos, ao invés de desejarmos aquilo que ainda está por vir. E um discípulo pergunta: Mestre, não seria melhor fugirmos do mundo para viver na incessante contemplação do reino? Ou seja, não seria melhor nos afastarmos de tantas dificuldades, das maldades e ficarmos ali em meditação, em contemplação? Que diríamos do filho? Jesus responde. Que diríamos do filho que se conservasse em perpétuo repouso junto do seu pai que trabalha sem cessar no labor da grande família? Ou seja, se permanecêssemos em eterno repouso, ficaríamos ali submersos no nosso comodismo, não cresceríamos, não nos desenvolveríamos. No outro momento, André diz a Jesus: Mestre, nesses últimos dias eu tenho me sentido doente, receio não poder trabalhar como os demais companheiros. Como poderei ser fiel a Deus estando enfermo? Ouve, replicou o Senhor com certa ênfase. Nos dias de calma é fácil provar-se a fidelidade e confiança. Mas se prova a dedicação verdadeiramente nas horas tormentosas em que tudo parece contrariar e perecer. Mais uma vez ele reforça esse ponto. Quando está tudo bem, é fácil nós sermos gratos a Deus, sermos fiéis. Mas se prova de fato a fidelidade quando tudo parece contrariar, aquelas fases em que parece que tudo acontece de uma vez, que nós nos sentimos sozinhos. Vejam, o fato de nos sentirmos sozinhos não quer dizer que estejamos sozinhos. Deus está ali ao nosso lado, os Espíritos nos intuindo, mas para que nós recebamos essa ajuda é preciso que estejamos com o coração, com a nossa mente aberta, prontos ali para receber esse amparo e auxílio, dispostos a seguir as recomendações que o Evangelho nos convida. Então, quantas perguntas nós temos, cujas respostas nós encontramos no Evangelho, cujas respostas nós encontramos dentro de nós, na prece, na reflexão. No entanto, mergulhados ali na revolta, na ingratidão, nós não percebemos esse carinho, esse auxílio que nos cerca, que nos rodeia, dos espíritos amorosos, daqueles que do outro lado vibram por nós,
os próprios amigos e companheiros aqui na Terra, né? Agimos como aquela tartaruga que enfia a cabeça ali dentro do casco, isolada do mundo, se sentindo sozinha, quando o que falta muitas vezes é abrirmos os nossos olhos, né? Não mergulharmos tanto na autopiedade, na queixa, e percebermos o amparo e assistência que nos cerca, que nos rodeia. Jesus continua dizendo: o enfermo tem consigo diversas possibilidades de trabalhar para nosso Pai, com mais altas probabilidades de êxito no serviço. Tateando ou rastejando, busquemos servir ao Pai que estás nos céus, porque nas suas mãos divinas vive o universo inteiro. André, Jesus continua dizendo: se algum dia os teus olhos se fecharem para a luz da terra, serve a Deus com a tua palavra e com os ouvidos. Se ficares mudo, toma a si mesmo a charrua, valendo-se das tuas mãos. Ainda que ficasse privado dos olhos e da palavra, das mãos e dos pés, poderia servir a Deus com a paciência e a coragem, porque a virtude é o verbo dessa fidelidade que nos conduzirá ao amor dos amores. Então vejam que o André ali, um discípulo, ele se questiona, né, como ele doente poderia trabalhar, ajudar como os demais companheiros, e Jesus fala que, ainda que ele estivesse privado da palavra, do ouvir, ainda que ele estivesse privado da visão, ainda assim ele poderia servir ali com a paciência, né, com a fé, com a coragem, porque são virtudes ali que, sem dúvida, elas auxiliariam a ele e também àqueles que o rodeiam. Então, tudo são escolhas na vida, né? Escolher reclamar, escolher desistir, escolher nos sentirmos sozinhos, ou escolhermos, apesar das lutas, apesar das angústias, caminharmos, confiarmos, cultivarmos os momentos de alegria, observá-los e valorizá-los e agradecer por eles. Tudo são escolhas, né? Então, onde quer que nós estejamos, na condição que estejamos, nós somos e podemos servir. Aquele ditado que fala que um pouco com Deus é muito, e que não é tanto a quantidade, mas a qualidade. Então, muitas vezes esperamos as condições ideais. Quando eu estiver mais saúde, quando eu estiver com mais tranquilidade, quando meus filhos estiverem criados. Então, fica sempre no futuro. Quando? E se olharmos ao nosso redor o que já temos, com as condições que já temos, ainda que não sejam as condições que sonhamos, as consideradas ideais, há muito que pode ser feito. Uma pessoa me falou uma vez uma frase bem interessante que dizia: o bom é inimigo do ótimo. Que às vezes nós queremos fazer alguma coisa que seja uma coisa excelente, que seja ótima, que seja perfeita, e já temos o bom e não fazemos. Então é preferível o pouco bom do que o nada que seja ótimo, que só fica no nosso plano, nos nossos pensamentos, nas nossas aspirações, nos nossos desejos, e que nunca saem ali do papel, né? Então façamos, ainda que seja pouco, mas com boa vontade. Mais uma vez aquela frase que diz: o pouco com Deus é muito. E assim, fazendo pouco, nós vamos nos preparando gradativamente para fazermos coisas maiores, né? Mas temos que dar ali o primeiro passo com aquilo que já temos, onde Deus nos colocou, no trabalho que Deus nos colocou, na família que Deus nos colocou, né? Enfim, não deixemos para amanhã, para começar. Procuremos dar o primeiro passo agora. Então nós vamos encerrando, sempre gratos a Deus, a Jesus. Que luz se faça em todas as famílias, que luz se faça em todos os lares, que luz se faça dentro de cada um de nós. Que Deus nos ampare, nos fortaleça hoje e sempre. Saudações a todos! Hoje nós vamos trazer para nossa reflexão do livro Pelos Caminhos de Jesus, trazido por Amélia Rodrigues através da psicografia de Divaldo Franco,
No capítulo 20, ela fala sobre o perdão. Então vale a pena nós lermos esse capítulo, analisarmos, refletirmos, porque sabemos que, acima de tudo, quando pensamos em mudanças positivas, quando pensamos em buscar vivenciar mais o que temos aprendido, buscarmos vivenciar mais os ensinamentos de Jesus, isso não é possível se não nos exercitarmos na nossa capacidade de perdoar e no nosso desejo de praticar os exercícios que nos levam ao perdão, né? Pela necessidade de suma importância que libertemos o nosso coração dessas mazelas, desses sentimentos que nos prendem, né? Que nos fazem com que nós deixemos de vivenciar tantas situações positivas, porque ficamos algemados a esse sentimento angustiante e depressivo e destrutivo. Então vamos lá, o poema do perdão. A semente de luz espraiava-se pelas margens das cidades humildes, Cafarnaum, Betsaida, Magdala, Corazim, que são ali, entre outras, as cidades que compunham a Galileia, né? Um sopro renovador alargava-se em todas as direções, atingindo as mais diversas paisagens dos corações humanos. A palavra era proferida em um canto de beleza invulgar, como dantes jamais ouvida. A palavra era proferida em canto, né? Nós sabemos que Jesus, ele cantou o seu poema de amor. Ele nos trouxe a melodia da Boa Nova em forma de canto. Já comentamos que todas as suas colocações tinham um ritmo determinado por métricas que definiam cada situação ali. Dependendo do que ele queria trazer, ele usava determinadas métricas, né, que compunham, então, um determinado ritmo. O estranho chegara e arrebatara as multidões. Sua voz coloquial penetrava o âmago dos sentimentos, qual fosse uma bênção por todos aguardada. Cada vez que os seus lábios se abriam, as palavras se convertiam em gemas de superior qualidade, em poemas de luz que despertavam as consciências para as mais altas responsabilidades, para os voos mais elevados. Agora já o conheciam, porque ele se identificara como Messias. Então, isso que ela vai nos narrar já era ali num momento mais adiantado, né, da missão de Jesus, porque ele já havia inclusive se revelado o Messias naquele momento em que Pedro, né, todos nós sabemos que houve um momento em que Pedro inspiradamente reconhece em Jesus o Messias enviado. Agitava-se ao seu redor a massa amorfa com o fermento das suas revelações. A calúnia insaciável seguia-lhe os passos, abraçada à inveja doentia, enquanto o amor em canção de rara e profunda sabedoria esparzia as dádivas da esperança, modificando as estruturas do comportamento humano de quantos se lhe acercavam. Israel seguia a lei. A formalística havia submetido o espírito da mensagem de vida, enquanto o povo sofrido padecia as constrições sociopolíticas de maior gravidade. Os problemas de mais sérias e intrincadas complexidades eram-lhe apresentados não para que ele os solucionasse, senão para o surpreenderem em algum ponto contrário às imposições legais. Então muitos o procuravam, em função inclusive como nós vimos aí,
que ele era seguido, né, pela inveja doentia. E isso porque os seus feitos, né, os chamados milagres, estavam tomando ali uma repercussão muito grande, estavam incomodando demais os doutores da lei, os sacerdotes, e isso fazia com que eles estivessem se colocando ali à espreita para que de alguma forma conseguissem impedir que Jesus continuasse. E como nós vemos aqui, muitos surgiam ali entre os que queriam beber dos seus ensinamentos, os que buscavam o consolo, o conforto nas suas elucidações. Entre eles se colocavam aqueles que queriam criar uma situação, né? Porque Jesus era judeu. Como judeu, ele não poderia contrariar a lei judaica. No entanto, ele trazia a boa nova, a lei do amor. Então, eles jogavam com as palavras para tentar com que Jesus se confundisse e estivesse em desacordo ou com a lei judaica ou com a sua própria doutrina, né? Então, era para surpreendê-lo em algum ponto contrário às imposições legais. Então, nós podemos nos recordar nesse sentido, quando ali eram todos muito revoltados com o pagamento dos tributos a César, né? Em função do Império Romano, os judeus eram obrigados a pagar os tributos ao Império. E isso era algo que realmente desgostava a muitos dos judeus, né? Então, um deles apresenta ali uma moeda, aliás, um deles coloca para Jesus: é lícito pagar os tributos a César? Jesus pede uma moeda, a moeda é trazida e ele mostra ali as duas faces da moeda e diz: dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. E outras situações que ocorriam numa forma, aquela também é uma outra situação. Todos nós nos lembramos daquela mulher casada, portanto não era Maria Madalena, como muitos entendem, aquela mulher que é casada, que é trazida por haver sido surpreendida em adultério. E a lei judaica, mandava lapidar, apedrejar a mulher que praticasse o adultério até a morte. A lei permitia. Então, os homens trazem ali para Jesus, que estava, naquele momento, ele estava justamente no átrio do templo. E aí eles trazem a mulher e dizem: o que fazemos? Né? O que fazemos? Por quê? Se Jesus ordenasse que ela fosse lapidada por estar seguindo a lei judaica, ele estaria se contradizendo com a sua proposta. Se ele pedisse para perdoá-la, ele estaria contrariando a lei judaica, né? Então, o que Jesus faz? Ele estava ali, né? O terreno era arenoso, né? Então ele estava ali naquela areia em frente ao templo, assim escrevendo na areia, né? E ele diz: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Ou seja, ele traz um aprendizado profundíssimo, porque é narrado nos textos evangélicos que de um a um foram se retirando, começando pelos mais velhos. E isso faz com que Jesus não tenha contrariado nem a lei judaica, nem tampouco a lei de amor, né? Então, continuando aqui, cada vez, no entanto, penetrando nas almas e conhecendo-lhes as profundidades dos sentimentos infelizes,
O Senhor colocava nos devidos lugares as situações conflitantes, sem comprometer-se nem dificultar a marcha do seu verbo de libertação. Então, ele sabia lidar com as situações, né? Para não criar uma situação delicada que levasse a um desfecho que não era o momento. Ele precisava dar conta do seu trabalho, né? Cada vez, no entanto, mais graves se faziam as conjunturas a seu respeito. Foi numa dessas ocasiões, quando a lei de amor apresentada em sublime conotação balsamizou as almas, que ele enfrentou a multidão angustiada, conclamando todos ao irrestrito perdão das ofensas. Felizes são aqueles que perdoam, porquanto se liberam das paixões e adquirem a paz, ele dissera com indefinível entonação de voz. A extraordinária melodia do perdão alcançou a acústica dos ouvintes, qual brisa balsâmica acarinhando a ardência das emoções. Quantas vezes, porém, indagou Pedro, perdoarei ao meu próximo? 7 vezes. Isso nós encontramos em Mateus, né, no capítulo 18, do versículo 21 ao 22. Então, quantas vezes, porém, indagou Pedro, perdoarei ao meu próximo? 7 vezes? Havia na interrogação do discípulo toda uma tradição ancestral, e os laivos das humanas paixões que sempre estabelecem limites nas realizações mais elevadas. Não apenas 7 vezes, Simão, porém 70 vezes 7 vezes, e não será o suficiente em relação ao ofensor que teima em nos magoar. Quando a noite, porém, vestiu-se de astros balouçantes encravados no zimbório do infinito, em colóquio particular com os amigos, ainda comovidos ante a revelação apresentada, Simão voltou a interrogar. E se alguém com quem não simpatizamos nos ferir por motivo nenhum, será lícito reagir apresentando-o ao juiz? Não, Pedro. Todo aquele que agride com ou sem motivo encontra-se agredido em si mesmo. Então isso acontece ali à noite, era comum esse momento de intimidade, de conversação entre Jesus e seus discípulos. Isto, porém, não significaria apoiar a violência, então coloca Pedro. Isso, porém, não significaria apoiar a violência e permitir que os maus dominem os simples e humildes? De forma alguma. Os maus estão doentes, portadores de tormentos destruidores no imo de si mesmos. Revidar-lhes a ofensa é forma de aumentar-lhes a capacidade de agressão. Somente o amor ungido de abnegação consegue produzir a real transformação interior de alguém e demonstrar o valor da paz para quem a perdeu. Nessa linha de raciocínio, indago, aduziu o amigo inquieto. Então Pedro estava levando a Jesus os seus questionamentos, as suas dúvidas em relação a essas questões, né? De foro íntimo, essas questões de mágoas. Então a gente percebe que ele devia trazer ali aquelas dificuldades íntimas, né, no seio da família, e ele tinha essas questões. Então nessa linha de raciocínio indago, e se da agressão pura e simples ele partir para tomar nas suas mãos desvairadas a vida de um ente querido, trucidando-a? Ainda aí, redarguiu sereno Jesus, o perdão assume um papel preponderante, porquanto mais importante se nos apresenta o desafio do amor, quanto mais grave e difícil é a situação que nos leva a perdoar.
Mestre, propôs ainda o companheiro com os olhos nublados de pranto, saber que um vândalo retirou do nosso carinho pela violência um filho, uma esposa ou uma mãe e não revidar, não significa apoiar e legitimar o direito da força? Simão, redarguiu o mestre docemente, o Pai estatuiu leis das quais ninguém se evade. Não colocamos aqui a questão em termos de esquecimento à responsabilidade, nem de desrespeito aos códigos legais estabelecidos. É muito importante que entendamos aqui esse ensinamento que estamos tendo. Essas respostas de Jesus não se traduzem no esquecimento à responsabilidade, porque a própria lei, as leis divinas, nos levam à responsabilidade. Nós sabemos que todos os nossos atos geram consequências, né? E coloca também que nem o desrespeito aos códigos legais estabelecidos, ou seja, as leis humanas, que estabelecem as penas em função, na razão, né, na gravidade dos crimes cometidos. Então, são penas estabelecidas que devem ser cumpridas por quem é de direito, né, a quem compete essas determinações. Isso não pode ser esquecido, né, nem desrespeito aos códigos legais estabelecidos. Então, o que ele quer dizer então? Referimos-nos ao revide, ao ódio, ao plano de cobrança por parte daqueles que foram atingidos pela enfermidade agressiva do próximo desvairado. Além de eles não fugirem da consciência, isso é uma coisa muito importante que nós tenhamos em mente, que ninguém foge da própria consciência, né? Então, além daquele agressor não fugir da própria consciência, que os não esquecerá no tribunal de si mesmos, cabe-nos deixar que os organismos especializados cumpram com as suas atribuições. Então, isso é muito importante, né? Não significa isentar o outro das responsabilidades, não significa que os crimes deveriam ser em nome do amor, né? Deveriam não trazer punições em absoluto, né? Pelo amor, há a necessidade das punições correspondentes à gravidade. São formas de aprendizado, né? Isso dentro da parte legal, né? Dos organismos especializados em cumprir essas atribuições, né? Então, que deixemos a eles. Nós, porém, permaneceremos confiantes de que nada acontece sem que seja pela vontade do Pai. Assim, não provoquemos a ninguém, nem a ninguém firamos. Silenciemos as ofensas e dispensemos a misericórdia em toda parte e com todos aqueles com quem convivemos. Mestre, e se por fim nos matarem? Propôs o discípulo sincero com a voz sumida de emoção. Viveremos, Simão, ripostou com ternura o amigo. Ninguém mata a vida. Prosseguiremos vivendo tanto quanto o criminoso também viverá. Jamais te esqueças de que a posição de vítima é sempre a melhor, a mais feliz. Quem aos outros fere, a si mesmo se fere. Quem ao próximo infelicita, a si mesmo se destrói no campo da emoção, com a diferença de que aquele que aparentemente é o perdedor, se amar e perdoar, estará isento de quaisquer aflições, ficando inatingido deste modo feliz. Então, não cria um ódio no coração, ao mesmo tempo aquela prova dolorosa o liberta
de algemas, de um passado, né? Muito provavelmente de situações criadas lá atrás, e quando se sai de uma prova dessa, sem levar no coração a mancha do ódio, liberta-se do passado culposo. Após uma pausa natural, na qual se escutavam as ânsias da natureza, em festas de onomatopeias e perfumes, o Rabi encerrou o diálogo afirmando: e quando eu for erguido na cruz, atrairei todos a mim, perdoando-os até o fim. O cordeiro anunciava a sua imolação no altar do sacrifício para ensinar ao mundo de todos os tempos o poema do perdão das ofensas, que é o momento culminante do amor total em abrangência de abnegação sem limite. Naqueles dias, a sua voz cantava nas praias e arredores de Cafarnaum, Betsaida, Magdala, Corazim. Desde então, sempre que o carro do triunfo parecer conduzir os violentos e agressivos na glória transitória dos seus êxitos, as vítimas que tombaram sob as suas armas sanguinárias farão silêncio para que eles recebam as homenagens vazias do mundo, que lhes não apagarão da consciência as reminiscências dos próprios crimes e desaires. E finalizando, o poema do perdão, hoje como ontem, e certamente quanto amanhã, será o hino dos espíritos em sublimação, que o cantarão enquanto galgam o monte do Calvário, de cujo acume se alarão imolados ao reino do puro amor, vestindo-se de eterna paz. Que fiquemos em paz.